Na live de hoje eu conversei sobre doações imobiliárias, adiantamento de herança, promessa de doação e cláusulas específicas. Antes de você assistir essa live, dá um like aí, para ela poder circular cada vez mais. Te inscreve no meu canal do YouTube, que tem muito conteúdo extrajudicial para você. E vamos juntos estudar. Bora! Hoje o tema é doação e antecipação de herança. Um tema bom que eu gosto sempre de falar, porque o contrato de doação é um dos contratos mais comuns dentro do direito de família. É mais comum ter doação no direito de família do que fora do direito de família, né? Eu vou doar um terreno para um amigo, é mais raro, né? Agora, eu vou doar um terreno para um filho, é mais comum, né? Eu vou doar para o filho um apartamento, é mais comum. Vou doar o terreno para o filho do meu amigo, é mais raro. Então, doação é um instituto que está muito mais vinculado, mais corriqueiro ao direito de família. Claro que existem doações para instituições, né, para construções de faculdades, né? Então eu dou um terreno para você construir o prédio de uma faculdade, né? Então eu botei um encargo ali para ele cumprir, tá? Mas a regra é família. E a gente sabe que na regularização de imóveis, que é o que a gente lida muito e que a gente trabalha no canal, é muito comum doação para filhos, problemas de herança, problemas com genro ou com nora e principalmente doações que foram só de boca. Como isso é comum, né? Nossa Senhora! Olha, se eu pudesse contabilizar o que eu já vi de doação de boca, o pai fala, não, esse aqui é teu e eu vou te dar, esse aqui é teu. O outro lá, fulano, mas essa casa aqui ela vai ser tua. E o pai morre e não fez a doação. E aí a pergunta é, tem como resolver isso, professor, no extrajudicial? Né? Primeira pergunta. Então, só vai ter como resolver se todos estiverem de acordo, né, os outros herdeiros. Só assim. Porque se não tiverem de acordo, não vai ter como resolver amigavelmente, né? Não vai ter como resolver amigavelmente. Inclusive ali, ó, no chat, nesse momento, a Renata colocou muito comum e a Ana Domingues também, muito comum, né? A Melia perguntou se a live ficar gravada. Sim. Então, é comum demais. Às vezes o pai até quer fazer um planejamento sucessório. Ele diz assim, não, eu vou organizar para quando eu morrer, né? Então, primeiro eu vou fazer isso, esse aqui eu vou deixar para ti, esse aqui eu vou deixar para ti. Mas não dá tempo, ele morre antes. E aí, em vida, foi dito. Na morte, os herdeiros conversam. Ah, tu lembra que isso era meu, né? Não, isso não era bem teu. Então dá muita confusão. Meios de prova, tem como provar isso, né? Prova testemunhal, né? Ou alguma prova de WhatsApp, ou alguma prova escrita, alguma coisa que foi falada, escrita, deixada à mão. Mas tudo é para apreciação judicial. Escapa da seara extrajudicial. Escapa. Né? Por quê? Porque o registrador ou o notário não tem como falar sobre algo que ele precisa produzir provas e dar contraditório. Então, nesse caso de doações verbais, é extremamente difícil de você organizar. Professor Salomão Rezedá entrou na live, meu amigo, bom dia. Vamos fazer live essa semana, né? Eu te mandei mensagem, fiz live essa semana, tá? Então, doações verbais são extremamente difíceis de resolver. Então, se você está trabalhando nisso, você pode pegar lá no final, né? Quando a pessoa diz, o papai morreu, ele me doou, mas não fez nenhum documento, ali tu vai ter que tentar produzir prova. E se você está com o pessoal ainda vivo, né? Então, tente dessa forma já orientá-los a fazer algum documento, tá? Lembrando sempre que promessa de doação não é algo bem aceito pelo direito. Eu vou te doar essa casa, meu filho. Mas mais para frente, porque agora
eu tô meio sem dinheiro para fazer a escritura. Bom dia, Carlos Amin, querido vizinho. Tô indo para aí semana que vem. Um abração para você. Eu vou doar para você isso aqui ano que vem, esse ano não, né? Então, isso é uma promessa de doação. Promessa de doação, o direito não reconhece, salvo em hipóteses muito restritas. Uma delas, clássica, no divórcio, quando os pais prometem doar aos filhos a casa que eles moram. Exato, aí essa é reconhecida. Essa é reconhecida, sim, é uma promessa de doação. Mas de regra não, Eu sempre gosto de lembrar do caso da empreiteira aqui de Torres, que esburacou toda a rua do meu pai construindo prédios, né? As empreiteiras todas. E daí eles começaram a tapar os buracos, ficava aquele solavanco, né? Porque passam os canos. Então, o pessoal dos prédios se reuniu para arrumar aquele calçamento. E a empreiteira disse, não, nós ainda vamos furar mais, não façam isso agora. Depois nós vamos fazer para vocês esse calçamento sem custo. Promessa de doação. Quando acabou a obra, o pessoal foi lá conversar e eles, o bom seria cada um dar uns 8 mil para ajudar. É isso aí, meus amigos, é alegria, né? E aí, claro, a rua está esburacada até hoje, né? Porque eles fizeram só um pedacinho. Esses tempos agora, eu estava visitando meus pais em Torres, e daí eu passei assim, caminhando na rua, e tinha um caminhão, umas rodas bem fundas, e aqueles braços assim fundos, né? E estava com um braço de guindaste enorme, que são prédios de 20, 25 andares, não é prédiozinho pequeno, né? E aí eu vi que assim tinham destruído parte do calçamento ali, do paralelepípedo, destruído, né? E aí eu fiquei olhando, subi, desci, o caminhão foi embora, ficou aquela buraqueira. Daí eu me lembrei da história da promessa de doação. Daí eu chamei o zelador do prédio e disse, seguinte, tu vai lá, chama lá o mestre de obras e diz para ele que tem um cara muito brabo aqui, que é o Dr. Salomão, e que ele está indo hoje à tarde no Ministério Público denunciar o estrago que está sendo feito aqui no patrimônio. Eu vou no Ministério Público aqui de Torres, para que as empreiteiras respondam por isso, porque eu fotografei tudo, e realmente eu passei lá e fiquei tirando fotinho, bem chato, né? Mas foi um remédio, à tardinha tinha 3 caras ali já cavando e organizando e planeando aonde estava estragado. O resto não, o resto continua ruim. Mas só me lembrei da promessa de doação, né? A promessa de doação é isso. Vou fazer, não é algo que nos dê suporte no direito, né? Suporte no direito. Ali o professor Salomão colocou, resedar, a grande questão da promessa de doação é a possibilidade da existência do ânimos donandi ao tempo da concretização. Exatamente, a vontade de doar, ela tem que estar presente na hora da doação, né? Antes é só uma promessa. Então, cuidado se você for trabalhar para não cair na armadilha dizendo, não, o pai prometeu que ia doar para ele, agora o pai morreu, o bem é dele. Prometeu é uma coisa, doou sem ter feito a escritura é outra, tá? A gente tem que saber comunicar isso. Olha, a forma que você expõe é decisiva, né? Você vai judicialmente tentar provar uma doação que não tem documentos, cuidado, a promessa de doação, né? Promessa de doação não é bem aceita no direito. Voltando à exceção, existe promessa de doação no divórcio, tá? No divórcio, aonde os pais não se acertam em relação à casa e eles dizem, tá bom, então o melhor acordo é o seguinte, o casal se compromete a doar a residência para os filhos. Veja, eles se comprometeram, é uma promessa de doação. Essa pode ser executada pelos filhos. Mas aqui acontece inúmeras variáveis. Primeira delas, os pais não doam, mais tarde os filhos executam isso pedindo que essa promessa seja respeitada e instrumentalizada. Segundo caso, os pais não respeitam isso e vendem o bem adiante.
e os filhos, quando crescem, descobrem. Terceira hipótese, o juiz determina que saia um mandado judicial ao registro de imóveis para realizar o registro da doação que foi feita então naquela audiência. E o registrador vai pedir, claro, os tributos e documentos que ele achar necessários. Tá? Então são 3 hipóteses bem interessantes aqui. Eu tive uma aluna que uma seguidora, na época eu estava no Twitter, hoje eu não estou mais no Twitter, o Twitter é muita guerra, né? Uma seguidora do Twitter que disse, professor, posso falar, não sei o quê? Eu disse, tá, vamos lá. Meus pais prometeram que iam dar o imóvel para mim e para o meu irmão, e não deram. E agora eles venderam. E hoje a gente não se dá mais com nossos pais, e a gente não tem nada, não tem nem herança, nada. E aí? A gente consegue? Ela me mostrou a cópia da decisão judicial do divórcio, do acordo, que falava que o bem seria doado aos filhos. A questão é que se um terceiro de boa fé comprou o bem, ele teria como saber que esse bem estava prometido doar? E daí, a professora Franciele Petri, que tomará posse um registro de imóveis no Rio Grande do Sul ainda esse ano, tá? Vale sempre lembrar isso, que ela renunciou ao cartório no Mato Grosso, foi aprovada no concurso daqui, já fez a escolha, estará tomando posse aqui no Rio Grande do Sul num cartório de registro de imóveis. A professora Franciele Petri disse que lá no Mato Grosso, uma vez ela viu numa matrícula uma averbaçãozinha, dizendo, existe uma promessa de doação nesse imóvel. O juiz mandou averbar na matrícula para evitar que os pais vendessem a um terceiro. Interessante, né? Eu fico pensando também que talvez conseguisse evitar essa venda a terceiros se o tabelião pede o divórcio para ler o que está escrito em relação à partilha de bens. E aí é interessante, né? Porque quando faz o divórcio, pode ser com e sem partilha de bens. Então, um divórcio sem partilha de bens, e aí agora o casal quer vender, os dois querem vender, seria interessante pegar o divórcio para ver se foi prometido vender ou não, tá? Prometido vender ou não. A Vanessa me corrigiu, olha, ó, Mato Grosso do Sul, professor, muito bem, desculpa o meu erro, tá? Desculpa o meu erro, Mato Grosso do Sul, que a Franciele estava, exatamente. Então, acho que o tabelião consegue ver lá no acordo do divórcio se realmente havia ou não essa promessa de doação. E daí uma outra questão que pode vir é a seguinte, sabendo o tabelião que tem uma promessa de doação não registrada na matrícula, isso por si só torna o bem indisponível? Olha que interessante, né? Proibiria a venda para terceiros? Ou pode vender e se resolve em perdas e danos? Porque a gente tem que saber que nem tudo torna o bem indisponível, né? Indisponível. Indisponível nem tudo torna. Teoricamente não tornou o bem disponível. Vamos fazer uma comparação com a promessa de compra e venda? Se tem uma promessa de compra e venda registrada na matrícula, eu sou o dono do imóvel, eu tenho uma promessa, eu posso vender para outro? Sem consultar aquele ali? Ou o imóvel está indisponível? O Isamar colocou ali, ó, se os filhos anuírem não haveria óbice? Se os filhos anuírem, não, acho que não haveria óbice não. Concordo, tá? Eles estariam renunciando a isso, né? Então, sempre são questões que nos deixam curiosos, né? Curiosos. Eu já vi também discussões em relação aos filhos não quererem botar o imóvel no nome, mas cederem esse direito de promessa para um terceiro. Podem ceder ou não podem? E se pode ceder, como que ele faz essa cessão? Por escritura pública, eu imagino, ele pega o divórcio e faz uma escritura de cessão dos direitos da promessa de compra e venda. Seria isso? Interessante, né? Muito interessante como existem coisas que acontecem, mas que são mais
mais raras. 344 pessoas aqui de manhã, deixa eu só dar uma olhada por aqui, quanta gente, bom dia para vocês. Bom, ainda sobre doação, uma questão comum que os alunos perguntam é, e aí a maioria já sabe a resposta, professor, se eu tenho filhos, eu posso doar para um filho um bem? Clássica pergunta dos alunos, né? Claro que pode, mas existe sempre uma limitaçãozinha, né, gente? Sempre uma limitação de 50%, tá? 50% é uma limitação. Por quê? Porque o Código Civil traz uma limitação que quando eu tenho herdeiros, eu não posso doar mais de 50%, assim como eu não posso fazer testamento de mais de 50%. E esqueçam o casal, né? É individual essa contagem. Então é mais fácil quando o cara é viúvo, ou divorciado, ou solteiro, é mais fácil de identificar, né? Porque senão você fica naquela... Porque o casal... Não, tô falando de uma pessoa que morre, que deixa herança, essa pessoa tem uma limitação de 50% para doar. E quando ele doa esse 50%, né, isso a gente chama de parte disponível. E o que ele não pode doar é a parte indisponível. Então pode, ok. E aí alguns alunos perguntam, professor, e como seria possível impedir que o filho venda? Né? E nós já falamos isso na live esses dias com a Prof. Tati. Claro, a gente pode colocar cláusulas restritivas, né? Cláusulas restritivas. A Giane pergunta, o cartório confere os 50%? Isso é um debate muito interessante. A regra é que o cartório não confere, porque é declaratório esse 50%. Tá? A regra é que não confere. Eu já vi tabelião pedindo imposto de renda do doador para analisar se não está extrapolando a sua cota. Tá? Já vi isso, né? Mas a grande maioria entende que não. A grande maioria entende que é declaratório esse ato e ele diz, não, eu estou respeitando, ele declara, estou respeitando meus 50%. Tá? E aí, claro, ele menciona isso para evitar que, sei lá, seja incomodado mais tarde, né? Claro que tudo está sujeito a uma apreciação depois, né? Os filhos podem fazer uma apreciação disso, mas ele está naquele momento declarando claramente que ó, 50% é da minha parte disponível e estou doando isso aí. Bom, aí vem a questão também muito comum, que quando a gente está organizando para alguém isso no trabalho, que é o usufruto, né? Então, normal que o pai doa e menciona, ó, estou doando, e esse bem está saindo da minha parte disponível, eu respeitei os 50% e enquanto eu for vivo, eu não quero que ele venda o bem, porque eu gosto do bem, né? E eu vou ficar morando nesse bem aí e trabalhando, uma chacrinha, né? Adoro uma chacrinha, né? Vou ficar morando no bem e trabalhando. Então eu vou reservar para mim o direito de usar e até de tirar frutos desse bem aí. Né? Então eu vou reservar o usufruto. Né? Então veja que ele fez agora uma combinação legal, né? Ele doou da sua parte disponível, seus 50% que ele tem livre, para um filho. Isso não vai ser adiantamento de herança, porque ele já disse, ó, isso aí é da minha parte disponível e está dispensado depois de vir aqui fazer colação. Esse filho é o filho que merece mais. Aqui um parênteses. Não existe filho preferido, né? Eu que tenho 3 filhos sempre tenho que deixar isso bem claro, né? Não existe filho preferido, tá? O que existem são momentos de vida que eu observo na vida de outras pessoas e eu vou anotando. Por que um pai doa mais para um filho e não para o outro? Por quê? Tá? Eu vou anotando essas coisas, né? Eu tenho minhas agendinhas que eu vou anotando. Por que existe isso, né? Então, não é que exista assim na lei, né? Na lei, pode ser que dentro da pessoa exista, né? A Renata botou ali, existe sim, né? Mas, às vezes, um filho nasce bem mais tarde que outro. Um filho nasce bem mais tarde que outro. Você imagina que alguém tem um filho, todo mundo tá botando que existe o filho preferido ali, ó. Todo mundo tá marcando, existe. O chat agora apontando que existe filho preferido. Mas imagina que você tem um filho de
30 anos, tá? 30 anos. E esse filho já está formado, já está empregado ou já tem o seu negócio, tudo bem. E aí, este homem resolve ter um novo filho. Um novo filho. Eu, por exemplo, poderia ser o caso, né? Eu tenho filhos com 21, 22 anos. Se eu tivesse outro filho, né? Agora veja que quando esse filho novo tiver 22 anos, que é a idade desses atuais, o pai já estará com 70, talvez até 80. Então, provavelmente, quando o filho estiver chegando na época de faculdade, que é uma época de mais gastos, o pai poderá estar com mais dificuldades e poderá até não estar mais vivo. Então, o que eu tenho visto é que ocorrem doações aqui a esse filho como forma de equilibrar a linha do tempo. Interessante, né? Então, esse filho aqui é um filho meu mais tarde e ele não teve a mesma oportunidade de conviver comigo quando eu era mais jovem, onde eu dei muito mais coisa aos meus filhos. E aí agora que ele está chegando numa idade maior, eu vou beneficiá-lo. Por isso a lei permite que eu pegue 50% e doe para quem eu quiser. Eu vou beneficiá-lo para exatamente equilibrar, né? É uma tese interessante. Então são visões, né, que eu não consigo ter essa visão ainda, porque eu só tenho meus 3 filhos, mas eu vejo essa visão em outros, tá? Mas também agora, então, dando razão ao chat, tá? Que o chat foi fervoroso em dizer que existem filhos preferidos. Estou fechando a minha cortina. Muito sol aqui. Bom, existem filhos preferidos ou não? Né? Talvez existam, né? Talvez existam filhos mais próximos e mais distantes, né? Mas nesse caso que eu vi e tenho visto são os filhos que cuidam os pais na velhice. Eu já vi pessoas de muita idade sendo cuidadas por apenas um filho. E os outros filhos deixando essa situação andar sozinha. E eu vi também esses pais idosos doando uma parte aos filhos para agradecer este cuidado na velhice. Interessante. É uma outra visão, né? Assim como, e agora eu vou fazer uma emenda enorme aqui, num outro tema que é conexo, eu já vi os filhos sentarem, conversarem e dizerem assim, tu é o mais pobre, né? Todo mundo tá bem. Então é o seguinte, se tu cuidar do pai e a mãe, a gente autoriza o pai e a mãe te doar a casa. E daí aparece exatamente isso no tabelionato. Vão lá todos os filhos e vai lá o pai e a mãe. E o pai e a mãe doam para um filho a sua única casa. E a gente sabe que extrapolou os 50%, não sabe? É ou não é? Porque é a única casa, não tinham mais. Mas eles já estão idosos, eles querem ser cuidados por alguém. E eles então declaram que estão doando aquela casa ao filho, limitado aos 50%, ou uma parte até como adiantamento de herança. E aí eu já vi isso. Eu já trabalhei em vários registros de imóveis na região, né? Eu já vi isso que eu vou falar agora. Vem uma escritura de doação do pai para o filho, da mãe para o filho, e todos os irmãos assinam junto. Todos os irmãos assinam junto. Por que todos os irmãos assinariam junto essa escritura, se não é uma compra e venda, é uma doação? Olha que interessante, né? Todos os irmãos assinam juntos.
E aí tu fica naquele impasse, tipo de uma vênia, né? Tipo de uma anuência, quando na verdade isso é exigido na compra e venda. Na compra e venda de ascendente para descendente, a lei exige que os outros assinem, sob pena de anulação. Mas na doação não há isso. E ó, a Renata Carles já colocou aqui, ó, aqui é assim, todos os herdeiros vão ir. E isso é uma praxe, então. A lei não exige, a doação estaria extrapolando, porque tem outros herdeiros, mas aí eles fazem, o pai e a mãe doam para um, que é quem vai cuidar, então ó, vai se colocar um encargo, doamos para o nosso filho fulano de tal, e ele cuidará de nós até o fim da vida, prestando alimentação, vestuário, saúde, tudo isso. E aí, agora vem a grande chave. Quando esses herdeiros todos se reúnem para fazer isso, eles normalmente me dizem assim no balcão do registro imóvel: não, só registrar aí, tudo certo, fulano vai cuidar do pai e a mãe, ficou com a casa, e nós não temos mais obrigação. Já viram essa? E nós não temos mais obrigação. Essa é muito comum. Será que existe isso? Será que existe não ter mais obrigação? Claro que não. A Constituição diz que é dever dos filhos acompanharem os pais na velhice. Então não há como eu nem renunciar e nem eles se absterem, dizendo que porque anuíram na casa. Tá? Dali para frente tem outros desdobramentos. O pessoal concordando que existe isso. Dali para frente existem outros desdobramentos. Por exemplo, o filho que recebeu a casa não vai cuidar dos pais. Não, ele vai tratar meio aqui e ali porque dá muito trabalho. Normal. Bem normal. E aí os filhos que autorizaram aquela doação do pai começam a reclamar e dizer: ele não está cuidando bem do pai e da mãe. Se aqui foi bem assessorado, a gente coloca aquela cláusula de proibição de venda para evitar que ele venda esse bem. Mas eu já vi casos que ele vende o bem. O filho vende o bem. E vende o bem porque não havia proibição. E aí o mais louco disso agora, na escritura dizia doação de pai para filho, todos concordam e tem o encargo de cuidar. Ele pode vender o bem ou o encargo de cuidar proíbe a venda? Vamos fazer uma pergunta mais técnica. O encargo de cuidar torna o bem indisponível? Não. O encargo de cuidar não torna o bem indisponível. O encargo de cuidar os pais é um direito real ou um direito pessoal? É um direito pessoal. Então veja que aqui existe essa outra particularidade. Por isso, quando a gente vai orientar, e aí eu falo aos meus alunos sempre, né? Cuidado quando você é consultado, eu queria organizar. Não, tu vai doar para um filho, vai doar para outro. Às vezes é bom colocar uma proibição de venda. Proibição de venda até que eu morra. Né? Porque esse encargo de cuidar, ele é pessoal. Agora, se ele, como dizem no Rio Grande, passa esse imóvel nos pila, né? Pila é um significado do dinheiro, né? Se ele vende o imóvel por dinheiro, ele ficou com a obrigação e não tem mais imóvel. Agora você acha que ele vai cuidar? Então a gente observa que essas doações de pai para filho, elas são bastante delicadas. Eu já tive casos de testamento. Bom, quando eu estou de tabelião, eu faço testamento. Eu adoro fazer testamento, adoro. Acho muito legal conversar com a pessoa naquele momento, né? Eu sempre me imagino eu um dia fazendo meu testamento, né? Mas já tive um caso
Antes de eu falar, ó, esse aqui eu vou falar do outro que eu acho muito legal. Não posso esquecer da menina, tá? Mas um outro testamento, um cara veio da Alemanha, era brasileiro, morava lá, e ele tinha uma namorada no Brasil. E ele queria fazer o testamento para ela, porque ele gostava muito dela, mas ele só vinha 2 vezes por ano ao Brasil, então ele queria fazer um testamento para ela. Tá, tudo bem, né? Tudo ótimo. E daí, lá pelo meio do testamento, assim, nós conversando, né? E aí ele fala, quando eu era pequeno, eu tirava leite da vaca para tomar em casa com meus pais. Eu fiquei olhando aquilo. E eu não entendi porque que ele falou aquilo até hoje, sabe? Mas ele falou durante o testamento. Eu também não sabia se tinha que constar isso no testamento ou não naquele momento. Mas ele manifestou isso, né? Manifestou essa vontade, essa explanação no meio do testamento sobre tirar leite da vaca. E achava muito engraçado. Ele morava na Alemanha, morou no Brasil e morava no campo. Então ele fez questão de mencionar isso. Eu acho que a namorada tinha alguma coisa a ver com o passado, mas também não sou eu que vou perguntar. Mas o outro testamento, que é o que tem a ver com essa história, é o testamento que os avós fizeram para uma neta. Isso já faz anos que eu fiz esse. E depois, com a neta, então, iria cuidar deles. Eles não fizeram doação, fizeram testamento. Por que faz testamento e não faz doação, professor? Porque o testamento pode revogar. E porque o testamento é mais barato. O testamento não tem imposto. O imposto vai ser na hora do inventário. Então o testamento é muito mais em conta. O testamento eu consigo fazer agora. E aí fizeram o testamento para a neta cuidar. Mas a neta não cuidava. E eles vieram revogar o testamento. Interessante, né? Vieram revogar o testamento. O testamento é algo que nunca está 100%, né? Não é porque tem um testamento no meu nome que está garantido o filé mignon, né? Não tá. Mas aí quando a gente orienta, eu quero deixar os bens para meus filhos. Beleza. Se eu tenho dinheiro para fazer a doação, porque vai ter imposto, né? E o imposto não é barato. Né? Tanto que o nome já é imposto, não é contribuição, né? Chama a gente de contribuinte, né? O contribuinte, ninguém é contribuinte, todo mundo está sendo imposto. É imposto para você pagar o tributo. Então, o imposto é caro. Então, não tenho dinheiro para fazer a doação com o tributo. Então, vou fazer testamento. Beleza. O testamento pode ser revogado. A doação também pode ser revogada. Só que é um procedimento mais difícil, né? Eu recebi há poucos dias uma revogação feita judicialmente. Judicialmente. Por quê? Porque o pai, até eu vou tirar os nomes e tirar o número do processo e vou colocar a sentença para os alunos lerem. Vou tirar a comarca, vou tirar os nomes, vou tirar o número do processo e vou pegar a sentença e vou dar para os alunos lerem. Porque ela é muito bem redigida, né? Magistrada com muita sabedoria, explica bem certinho que a vontade dos pais era que os filhos cuidassem, que doaram o imóvel e depois uma ingratidão e eles resolvem revogar a doação. Olha, eu fico imaginando o peso familiar disso, né? Disso. Ninguém passa Natal junto, né? Não tem como passar Natal junto, né? Porque você imagina essa doação à frente dos outros filhos, da família, da sociedade, depois uma revogação. E aí, claro, eu tive que levar na matrícula e averbar essa revogação com a ordem judicial. E foi muito legal, assim, no sentido de ler e participar do ato, né? Participar do ato. O problema ocorre quando tem terceiros de boa fé. Então, eu vou doar para o meu filho e meu filho vai vender adiante. E quem comprou é um terceiro de boa fé. O cara acha que está tudo ok. Por isso, sempre que eu vou comprar um imóvel ou ver se alguém está comprando um imóvel, eu sempre observo quem está vendendo recebeu da onde. Recebeu de doação dos pais. Que interessante, né? Ele recebeu de doação dos pais e eu estou comprando o imóvel dele. Por que eu acho que tem que ligar a luz de alerta aqui?
Lembra que eu falei dos encargos de cuidar o pai? O pai doa e faz o encargo. Agora, olha uma coisa que eu vou te dizer que tu não vai achar em livros, né? Esse encargo, ele vai para a matrícula ou não? Esse encargo de cuidar dos pais, que vocês aqui no chat falaram que é um direito pessoal, ele vai para a matrícula ou não? Silêncio. 376 pessoas pensando. Apareceu a primeira, Rosalva. Sim. A Paula. Não. Viu como é discutível? Viu como é discutível? E eu vou dizer para você claramente aqui. Depende do entendimento do registrador. Eu conheço registradores que dizem claramente, Marcos, nem tenta me convencer. Isso não é direito real. Isso é no mundo pessoal. Não entra na matrícula. E se não entra na matrícula e você vai comprar o imóvel e vai apenas ler na matrícula, você não vai achar. Você não vai achar, vai ter que pedir a escritura. Ó, apareceu a professora Daniela Belaveira aqui de manhã, mas que honra! Olha só quem está por aqui. Tá nas Maldivas? Não, acho que estava nas Maldivas, né? Pelo que eu vi nas fotos, estava nas Maldivas. Um abraço, espero que esteja muito bom aí, curtindo com a família. Mande fotos, cartão postal pra gente, né? Manda aí uma... Por quem não conhece a professora Daniela Belaveira, ela tem um perfil bem legal no Instagram, ela é professora do curso Registro de Imóveis Complicados, ela dá um módulo de testamentos, tá ali ela, Daniela Belaveira, e ela abre caixinha quase todos os dias. Então sigam Daniela Belaveira, que você vai poder tirar muitas dúvidas de direito notarial, consulta notarial gratuita, né? Ela está em Agudo, ela disse, né? Eu achei que era Maldivas, né? Ela está em Agudo, perto, parecido, perto. Um abraço, Dani, tudo de bom para ti, pro Leandro e pra pequenininha. Pequenininha que já tá grandinha, né? Tava de aniversário a filha dela. Bom, então existem casos que não estará na matrícula do imóvel a menção a esse encargo. Não estará. E existem casos que estará. Aliás, Belaveira está convidada para lives, né? Está convidada para lives, né? Acho que já está pontuado aqui. Estamos entrando em aquecimento daqui a alguns dias. Então, em alguns casos não estará. Por isso a importância de quando você está comprando o imóvel, quem é o vendedor? O vendedor é o João. Ah, da onde que ele tem esse imóvel? Não, ele comprou de outro. É uma coisa. Ele recebeu de herança de outro. É outra coisa. Ele recebeu de doação. É outra coisa. Então a gente dá um passinho atrás para ver. Por isso é importante ver a cadeia do imóvel, né? A dominial do imóvel. E aí, nesse caso, professor, aonde que eu vou achar esse encargo? Mas aonde que eu vou achar esse encargo? Então, professor, se ele não está na matrícula, você vai achar ele na escritura. Vai achar na escritura. Estará lá, claramente, o encargo. Ah, mas isso muda alguma coisa? Eu não disse que o imóvel ficou indisponível. Agora, você há de convir comigo que existe algo a mais por trás nesta compra e venda. Então, consulte o seu advogado para analisar todas as questões relativas ao direito de família. Eles podem estar discutindo alguma coisa, até judicialmente, e não está na matrícula porque não é algo que o juiz tenha determinado que foi para lá. Então, analisa quem é a família, qual é a discussão que tem ali, para que você tenha sempre mais segurança ao trabalhar. Então, eu falei de promessa de doação no começo, falei da doação dos 50%, falei que pode colocar cláusulas nesses 50% disponíveis. Falei também um pouquinho de usufruto, né? Lembrando sempre, vou fazer live de usufruto daqui a alguns dias, que os pais reservam o usufruto e quando um pai falece,
cancela metade do usufruto. Quando a mãe falece, cancela o restante do usufruto. Pergunta clássica agora, clássica. Professor, na extinção de usufruto, paga imposto? Pergunta clássica, né? Clássica. E eu vou dizer para você, depende, né? Claro, velho e bom depende, né? Por isso que não é matemática, direito notarial e registral. Eu preciso entender qual é a realidade. Quando que foi a doação? Existiam leis estaduais que permitiam fazer a doação com reserva de usufruto e recolher o imposto na extinção de usufruto. E a maioria das leis mudou, dizendo, não, agora paga tudo já na doação, para no usufruto não precisar recolher imposto. Essa é uma questão interessante. Então tem que olhar, e por isso que às vezes o registrador submete a guia para a fazenda. Para a fazenda. Para exatamente saber se tem ou não tem tributo. Então, depende da legislação estadual. Também dá para inserir aqui nesse usufruto aquela cláusula de acrescer, né? Então, o usufruto reservou o pai e a mãe. Falecendo o pai, não cancela. O usufruto inteiro vai para a mãe. Falecendo a mãe, daí sim cancela o usufruto. Isso também evita discórdia, né? Discórdia. Os caras não se dá com a mãe no fim da vida. Não se dá com a mãe é uma coisa complicada, né? Coisa complicada, né? Ela não se dá com a mãe no fim da vida e a mãe ficou morando mal e o pai morreu. E aí ele diz, né? Já vi isso também. A mãe tá lá, mas ela só tem 50% do usufruto. O resto a gente podia arrendar. Que coisa mais triste, né? Que coisa mais triste. Muito triste. Cláusula de reversão, acho que eu não falei, né? Cláusula de reversão, não falei. Ali a Jane colocou, eu fiz suscitação de dúvida para resolver no Rio de Janeiro, porque não podia cobrar novamente. Ganhou? Acho que sim, né? Deve ter ganhado. A Elaine está na live. Aliás, tem o live com a Elaine essa semana. Já fica o convite aí para todo mundo. Ó. Tem o live com a Elaine dia 12, às 19 horas no canal dela. No canal dela, tô convidado no canal dela, hein? Olha aí. Agora eu tô feliz, tô convidado lá. Da diligência sempre importante. Deixa eu ver se passou mais alguma coisa aqui que eu não tenha visto. Bastante gente, 380 pessoas na live. A Fernanda, claro, não entrou também. Também poderia falar de cláusula de reversão, que é aquela cláusula que eu dou o imóvel para o meu filho, mas se o meu filho morrer antes, o imóvel volta para mim. Tá? É uma cláusula interessante. E também tem a cláusula da doação conjuntiva, que é muito discutida, né? Muito, porque eu dou o bem para o meu filho é uma coisa. Eu doar o bem para o meu filho e para minha nora é outra coisa. Tá? E aí nora, eu estou falando nora casada. Se eu dou o bem para o meu filho e para minha nora, ambos são casados, falecendo um, não tem inventário. O bem é acrescido ao patrimônio do outro. Coisa linda isso, né? Eu já vi muito inventário desse bem aí. Ih, muito inventário, né? Muito inventário. Não precisava, né? E escapa do imposto também, tá? A questão é na união estável. Eu dou o bem para o meu filho e para minha nora, companheira dele, não esposa. E agora falece o meu filho ou falece a minha nora? Há direito de acrescer ou não? E aqui a doutrina diverge, né? Diverge. Tem uma decisão do Conselho da Magistratura de São Paulo dizendo que não. Uma coisa é casamento, outra coisa é união estável. E tem manifestações doutrinárias, que o professor Nelson Rosenwald é uma delas, que diz não podemos discriminar a união estável em relação ao casamento. Tem que se aplicar também o direito de acrescer, tá? Muito interessante, né? O direito de acrescer na doação conjuntiva. Poderia o registrador dar uma nota devolutiva do inventário? Uma nota devolutiva do inventário que foi feito sobre o bem que deveria ter direito de acrescer? Pode o registrador dar essa nota devolutiva ou ele só registra? Vamos de novo. Eu doei para o meu filho e para minha nora, casados. Aí a minha nora faleceu. O bem acresce ao meu filho. Aí o advogado não percebe e faz inventário. Deve o registrador
Dá nota ou não? O Eduardo já matou a charada ali, ó. Deve? Eu também. Claro que deve. Pra mim deve. Pra mim deve dar nota. Já dei, inclusive, né? Já dei. Só lamento. Isso aqui não tinha que ter sido inventariado. Como não? Disse, não, isso aqui é direito a crescer. Volta 2 casinhas lá, te matricula no registro de imóveis descomplicado, faz um módulo de doação, nunca mais tu vai errar na vida. Nunca mais tu vai errar na vida. Deve sim. Deve sim. Perfeito. A Kelly, a Bruna, ali, ó. A Lana, a galera não deve. A Angélica. Isso aí. Deve sim. Deve sim, deve sim. Alguém perguntou da cláusula de incomunicabilidade. Incomunicabilidade é uma cláusula bonita, né? Eu não gosto da minha nora e eu quero doar um bem para o meu filho. Mas o meu filho é casado em comunhão universal de bens. E na comunhão universal de bens, os bens de doação comunicam. Então eu dou ao meu filho e coloco uma cláusula de incomunicabilidade. Não é que eu não goste da minha nora, talvez eu esteja sendo injusto. Talvez eu esteja apenas pensando o seguinte, olha, se o meu filho e ela se dão tão bem, estão casados na comunhão universal, é uma opção minha colocar a cláusula de incomunicabilidade. Se ele quiser depois comemorar, partilhar com ela esses bens, é uma outra história. Não comunica durante o casamento, mas em relação a algum direito sucessório, poderá ser compartilhado. Então, é uma questão deles. Mas talvez eu não queira. Talvez eu não queira que o bem entre direto no patrimônio dela. É bem comum, hein? É bem comum cláusula de incomunicabilidade. Normalmente mais é porque não se dá bem com a nora ou o genro, né? Mas a pessoa tem um genro que está mais de olho no patrimônio, já está falando, né? Fazer uma holding, o cara já está assoprando, né? E aí o pai está preocupado, ele quer doar para a filha, e daí ele diz, eu sei lá se esse cara gosta da minha filha ou não, eles estão casados na Universal, daqui a pouco dá uma zebra aí, e ele ainda vai tirar dela o patrimônio. Então, como eu sou pai, eu vou doar com cláusula de incomunicabilidade. E ali a Jenny falou, hoje muita gente separa logo. Os casamentos duram pouco hoje, não é fácil não. Na primeira fervura que coisa estoura, um para cada lado. É diferente, né? A crise dos 7 anos já pegou muita gente e derrubou. Não é fácil manter um casamento. Não é fácil, né? Pode ver que não é todo mundo que comemora bodas lá de 50, né? Não é fácil. Então, se está casado há pouco tempo, será que eu já vou doar? Não vou doar? Está casado na Universal ainda, estava apaixonado. Hoje se casa menos na Universal, né? Mas casou na Universal, a doação resolve os dois. Então, às vezes eu dou com a cláusula de incomunicabilidade. Para quê? Para evitar um problema futuro. Se eles se gostam, não vai mudar nada, porque os dois vão usar o bem. Os dois vão usar o bem, né? Aqui cabotou. Agora a crise é de meses, né? Mas nem de anos, né? Hoje está muito rápido casar e divorciar, né? Antigamente era mais engessado, né? O pessoal nem casa mais tanto, hoje é muito contrato de união estável também, né? Mas a cláusula de incomunicabilidade nos dá essa possibilidade de proteger alguém que a gente gosta. De repente meu filho está apaixonado, minha filha está apaixonada e não está vendo que eu, já com 60, 70, estou enxergando do futuro. Afinal, a gente vai enxergando o mundo para frente e para trás, né? Normal. Eu enxergo as pessoas, como elas se relacionam, e enxergo os relacionamentos futuros. Então eu sei se o meu filho vai sofrer ou não, minha filha vai sofrer ou não, e de repente eu posso fazer essa proteção. E a incomunicabilidade é uma cláusula, impenhorabilidade é outra. Quando o filho já não está muito bem financeiramente, tem suas dificuldades, é uma pessoa boa, mas atrapalhada. Quem já não ouviu essa história? O cara é bom, o cara trabalha, mas é atrapalhado com as contas, né? Ele e a mulher gastam tudo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Flávio Augusto, eu gosto muito de assistir as entrevistas dele, ele é um dos poucos bilionários brasileiros, né? Acho que tem 53 bilionários, né? Ele é um deles, é o mais falante, né? Mais ativo nas redes.
E ele falando que estava jantando com um casal de amigos, e eles estavam dizendo para ele assim, olha, nosso maior problema é a nossa despesa da casa, nossa despesa de vida, né? E aí ele diz, tá, mas quanto é que é a despesa de vocês? Ele diz, não, a gente ganha 85 mil reais e gasta tudo. E aí ela diz assim, e já tentei, não tem de onde tirar mais para economizar. E ele diz 85 mil, né? E gasta tudo, né? Então, são pessoas boas que trabalham, mas às vezes atrapalhadas, né? Claro que muita gente dessa live aqui, se ganhasse 85 mil, diria, olha, eu consigo economizar 50 no mês, né? 50 no mês, se tu me der 85 por mês, né? Mas naquele caso eles diziam, não tem de onde tirar para conseguir economizar, né? Já tentamos tirar a despesa, não tem, tudo é necessário, né? Então às vezes eu tenho um filho assim, e você quer doar para o filho um patrimônio, e você está preocupado com o seu filho, então naturalmente você vai colocar uma cláusula de impenhorabilidade, até de inalienabilidade, para não deixar ele vender, que já puxa essa junto, né? Para exatamente evitar que ele se perca, porque às vezes é um período da vida, né? Depois ele se reestrutura, se reorganiza. É um problema hoje no país, sempre foi, não ter educação financeira nas escolas. A gente não é preparado para organizar o dinheiro, a gente aprende isso na marra, normal. Por isso que os cursinhos de educação financeira são os que mais vendem. Você vê, procura um cursinho de educação financeira, né? Eu quando vou procurar botar um curso no mercado, eu tenho um custo por lead, que a gente chama, né? Para a gente fazer o evento andar, né? O custo de educação financeira é bem menor, né? Claro, porque muito mais gente quer aprender educação financeira para sair das dívidas. Falta essa educação no povo. E além de faltar essa educação, nós somos bombardeados diariamente com ofertas irresistíveis. Então, se eu dou o bem para o meu filho, pode ser que eu doe para ele um apartamento no centro de São Paulo. E aí, ele é muito fácil de vender. Alguém diz para ele assim, ó, tem uma chacrinha para te vender, que é um espetáculo. E eu aceito teu apartamento na troca, e tu tem que me voltar pouco ainda. E ele, não, e aí, ele, caralho, ó, seguinte, a chacrinha, tem um riozinho, né? Tem passarinho, tem uma churrasqueira na rua que tu olha assim, tem até um trapichezinho, é um espetáculo, é tua família, é tranquilo, a graminha japonesa, tu vai gostar da chacrinha. E o meu filho, que é muito fácil de ser persuadido, pensa, eu vou vender esse apartamento no centro de São Paulo, e o cara diz para ele, exato, lá é poluição, é barulho de buzina, é perigo de assalto. Na chacrinha não, na chacrinha é tranquilo, é toda noite aquele cantinho, só o grilinho cantando, ninguém vai lá assaltar, é uma paz. Isso da cidade dá, sei lá, meia hora. O que é meia hora hoje? Às vezes tu passa meia hora no celular, tu pode estar vindo para a cidade trabalhar, tu vai morar no paraíso e trabalhar na cidade. E o filho que você doou o apartamento, vende o apartamento para comprar a chacrinha, né? E ele passa a escritura do apartamento e recebe um contrato da chacrinha ainda. Que coisa mais linda isso, né? Exato. É mais ou menos assim a vida como ela é. Então, melhor eu colocar uma cláusula de proibição de venda para proteger o meu filho. Não que eu não goste dele, mas só para proteger. Porque talvez ele seja mais persuadido nessas idas e vindas do que se tivesse mais maturidade, né? E nada contra as chacrinhas, eu já tive chacrinha, já vendi a chacrinha, duas alegrias enormes eu tive quando eu comprei e o outro dia quando eu vendi a chacrinha, né? A Leo Glaucio pediu, pode repetir o nome da professora que fala sobre locação? Jamile, procura aí no meu perfil, professora Jamile, queridíssima. 7 horas e 43 minutos da manhã, 380 pessoas estão comigo aqui. Hoje é o dia de filmagem, hoje eu tenho que gravar muito criativo para o meu novo evento. Meu novo evento acontece dia 6.
8, 10 e 12 de fevereiro, ao vivo, online e gratuito, um evento sobre direito imobiliário extrajudicial. E o nome do evento eu já estou devagarinho anunciando, que chama-se a segunda onda do direito imobiliário extrajudicial. Dia 6, 8, 10 e 12 de fevereiro, 6 a 12 de fevereiro, reserva essa data na tua agenda. Na semana anterior tem lives que eu vou fazer com convidados, sozinho, professores e com mentorados também. Vamos fazer lives na última semana ali, antes do evento. E se você pensa em ser meu aluno, depois do evento ao vivo e gratuito, eu vou abrir vagas para a nova turma do Registro de Imóveis Descomplicado, que está tomando um novo formato, está recebendo mais e mais módulos. Alunos que tiveram resultado, atenção, me mandem direct, que eu quero colher o depoimento de vocês, independentemente do resultado. Eu ganhei 10 mil, ganhei 20 mil, ganhei 100 mil, ganhei 300 mil. Me mande o seu direct para que eu possa marcar com você um Zoom, eu e você, para conversar, para pegar o seu depoimento. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Tenha uma excelente semana e que 2023 seja muito rico, próspero, saudável para vocês todos. Se Deus quiser, mais ainda com o direito imobiliário, que é um plano de vida.